Bom dia, nesse momento eu quero compartilhar uma palavra que tem o tema propósito de Paulo. Que poderoso esse tema, né? Porque esse tema mexe muito comigo desde 2016. Deus vem trazendo revelações sobre a vida do apóstolo Paulo e de como esse homem viveu debaixo de uma unção tão poderosa, debaixo de uma vida tão profunda da presença e do poder de Deus. E eu quero ler aqui 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11, diz assim: 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11: Deste evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Desse evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Mas nós podemos aqui em 2 Timóteo ver qual era o propósito, o desígnio do apóstolo Paulo. Mas até Atos 9 você vê ali, em Atos capítulo 9, na conversão do apóstolo Paulo, que o seu nome era Saulo até então, ele conspirava contra a igreja de Jesus Cristo. Ele era contra a igreja de Jesus Cristo. Ele inspirava ameaças à igreja. Você pode ver, ele era fariseu, tanto é que ele pediu carta para autoridades para ele ir perseguir o cristão que estavam em Damasco, na igreja em Damasco. E no caminho para Damasco acontece algo fenomenal, algo sobrenatural, algo que vai marcar a vida desse homem que seria para nós hoje um grande apóstolo que escreveu grande parte do Novo Testamento, revelado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Então eu quero que você leia para nós chegarmos aqui em Atos capítulo 9, versículo 15. Deus fala para Ananias, Atos 9:15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo, que era um perseguidor, que fez muitas pessoas sofrerem, passarem não só uma dor física, mas uma dor emocional, uma dor constrangedora. Porque imagine você está tendo uma reunião numa casa onde ali estão as pessoas que são cristãs, que era na época chamada de do caminho, seguiam o caminho, e entra ali um homem que parte de soldados e começa a pegar as pessoas pelo cabelo e dá um tapa e dá um soco e começa a puxar as pessoas arrastando nas ruas, levando presas essas pessoas. Era uma dor física e também uma humilhação psicológica. E ainda pior, por essas pessoas estarem no caminho certo, 3 situações que era difícil para as pessoas. Imagine você estar fazendo o que é certo na sua casa e de repente te acusam de algo que você está fazendo, mesmo sendo certo, você passa essa humilhação. É isso que eu quero falar agora. Mas o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, em Atos 9, ele vivia uma vida, ele era fariseu dos fariseus, estudava aos pés de Gamaliel, que era o doutor na lei. Provavelmente o apóstolo Paulo era mestre nessa época na lei, conhecia, versado muito na palavra, na lei de Moisés, em tudo aquilo que ele recebeu de conhecimento na sua vida até então. O que ele fez com aquele conhecimento? Ele transformou aquele conhecimento num legalismo. Quantas vezes muitas pessoas transformam seu estilo de vida
um legalismo, né? Não algo rígido, não algo que persiga as pessoas, e não que sirva para abençoar as pessoas, né? O apóstolo Paulo, eu quero falar aqui que até o caminho de Damasco ele viveu o despropósito, achando que estava vivendo o propósito. Que interessante, né? Já pensou? Um homem de 30 a 40 anos mais ou menos, e esse homem ele tem uma ministração, um encontro, uma luz brilha ao redor do apóstolo de Saulo, que até então não era Paulo ainda, e ele cai por terra. Nós não podemos afirmar que ele estava a cavalo, possivelmente, ou se ele estava a pé numa comitiva, mas uma coisa nós sabemos, que ele caiu por terra, né? Se você cai por terra, um sentido figurado é que você precisa rever. Ninguém cai por acaso. Você precisa rever aonde você está muito empinado, né? Muito empinado. O orgulho, né? Era o caso de Saulo. Ele estava arrogante, orgulhoso, perseguindo, achando que estava no propósito, estando no despropósito, achando que estava agradando a Deus, mas estava irritando o próprio coração de Deus, irritando o próprio Deus. Tanto é que Jesus fala para ele no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que você tem perseguido na sua vida? Os sonhos, os projetos, a estabilidade financeira, né? Casas, carros, a conta bancária recheada de dinheiro. Isso é bom? É bom. Só que se isso se interpõe entre você e a vontade do propósito de Deus, isso vai virar um legalismo. Isso vai virar algo que vai te prejudicar, vai te fazer uma pessoa insensível a tudo aquilo que Deus tem para sua vida. E o apóstolo Paulo, ele estava o que Deus estava construindo na vida dele, na verdade nada, só religião. Então o propósito, nós entendemos que o propósito não está na religião de Paulo, o propósito não está na sua religião. O despropósito sim estava aí, porque quando ele tem esse encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele vai até Damasco e fica ali na rua chamada Direita por 3 dias, onde ele não come nem bebe. E ele fica ali naquele momento, pelo menos quando Ananias chegou até ele, ele estava orando. E Deus fala para ele aqui, olha o propósito de Paulo. Respondeu, disse o Senhor a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e seus reis, e perante o povo de Israel. Olha o propósito do apóstolo Paulo aqui, ó. Ele é um instrumento escolhido para levar meu nome, para pregar o evangelho. O propósito do apóstolo Paulo. O propósito do apóstolo Paulo era ser uma testemunha viva do poder de Deus, do amor de Deus, da vida de Deus. É esse o propósito do apóstolo Paulo, entendeu? E continuando aqui, quando Ananias ele vai até Saulo, a Bíblia diz aqui no versículo 11, que ele estava em oração. E no versículo 12, quando Deus estava falando com Ananias, ele estava tendo uma visão. No mesmo momento que Deus estava falando com Ananias, Deus também deu uma visão para Saulo, que um homem estaria entrando ali e orando por ele, e ele voltaria a ver novamente. E foi o que aconteceu. Então Ananias entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver, seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, o versículo 18, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Foi cheio do Espírito Santo e depois foi batizado. Aleluia. Começou um propósito maravilhoso na vida
Saulo, né? Então o que que acontece? Nesse momento, nesses 3 dias que ele ficou em silêncio, ele ficou ali meditando. Mas será? Por que que eu falo? Isso daqui não está na Bíblia. Eu faço essa interpretação. É minha interpretação. Eu entendo dessa forma. Que nesses 3 dias, Saulo se questiona, mas eu achava que eu estava no propósito certo, mas eu estava no propósito errado. Eu estava do lado errado. Eu estava vivendo despropósito. Tudo que eu construí foi legalismo. Tudo que eu construí foi mal, perseguição, foi egocentrismo. Já pensou? Depois de anos daquilo que você constrói na sua profissão, no seu ministério, ou até mesmo você acha que está fazendo algo que agrade o coração de Deus, e você descobre que você está perturbando, desagradando o coração de Deus. E aí ele fica recluso ali no seu coração, e ele estava com as escamas, estava cego, né? Não via mais nada. E ele ficou ali, e naquele momento eu creio que aqui dentro do coração dele, eu creio dentro do coração dele, que ele falou: Deus, eu não quero mais ser o centro, meu ego ser o centro do meu ser. Venha, Deus, entra no meu coração e venha reinar. Faça morada no meu coração. Suba, aleluia. Sente no treino do meu coração, porque o meu eu vai se prostrar diante do seu trono. O meu eu vai se prostrar diante do trono do meu coração aqui dentro. Aleluia. E aí foi nesse momento que eu acredito que Ananias entrou e orou por ele. E ele recebeu o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E ele foi cheio do Espírito Santo. E depois ele se alimentou e foi batizado. Aleluia, glória a Deus. Olha que interessante, Gálatas capítulo 1 versículo 1 diz assim, ó: Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoas alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Que poderoso nós ouvirmos sobre a vida do apóstolo Paulo, né? Que ele deixou limpar o coração e logo clareou a visão. Quando você limpar o seu coração dos achismos da vida, que você achar sendo melhor que o irmão lá da igreja, ou que aquele seu parente, ou você achar que você é o bichinho da goiaba, vamos dizer assim, né? O orgulho é um dos grandes males da humanidade. A maior pandemia que existiu, existirá no mundo é o orgulho. A maior pandemia, a maior disseminação do mal está fundamentada no orgulho. Então, quando o apóstolo Saulo limpa o coração, ele posteriormente clareia ali a visão. Não só uma visão do quem ele era, mas a partir do que ele seria entrando no seu propósito. Quem obedece prontamente viverá eternamente, vive eternamente. Se você obedecer prontamente, você vai viver eternamente, né? Quem obedece prontamente vive eternamente. Deste evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. O apóstolo Paulo, ele pôde a partir dali ser um novo homem, mas ele teve que deixar o despropósito. O despropósito você pode identificar na sua vida que tudo aquilo que você está construindo não está surtindo efeito nenhum no reino de Deus. Mas quando você constrói no propósito certo que Deus tem para você, quando você dá um destino certo, aquilo que Deus plantou dentro de você, no seu espírito, todo aquele potencial, todos os recursos de inteligência, o tempo que Deus ele propõe, ele disponibiliza para nossas vidas todos os dias, 24 horas. O tempo, o seu conhecimento, o seu propósito, a sua sabedoria, os seus recursos financeiros. Como você tem usado isso no reino de Deus? Que destino você tem dado à inteligência que Deus deu para você? Você tem jogado à toa o tempo, jogado fora? Você tem desperdiçado conhecimento? Eu conheço muitas pessoas inteligentes,
tiravam 10 salas de aula, mas elas não entraram no propósito da vida. Então acaba sendo um desperdício, porque Deus quer que você entre no seu propósito. Se não fosse assim, quando muitos homens e mulheres da Bíblia tiveram um encontro verdadeiro com Deus, você pode ver que houve uma convergência, houve um novo rumo na vida deles, até a mudança do seu estilo de vida profissional, tudo mudou. Por quê? Porque eles começaram a manifestar, entendeu? A manifestar o propósito de Deus na vida deles. Assim também eu quero que Deus manifeste o propósito de Deus na sua vida. Na sua vida. Descubra qual é o propósito de Deus na sua vida. De repente você fala, mas eu já sou pastor. Então, mas o que você está manifestando no reino de Deus? Eu estou pregando a palavra. Mas pegue a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Faça a diferença, seja a luz. Oh, aleluia, Jesus. Seja a luz, seja a vida. Manifeste o reino de Deus. Aí o apóstolo Paulo pôde potencializar posteriormente. E aqui eu quero encerrar. Potencializar a vida de Deus por meio da oração em línguas. Ele foi orando em línguas, que chegou um momento que ele, como testemunho, não como arrogância, falou: eu oro mais em língua do que todos vocês. E você vai poder não só descobrir o seu propósito quando você começar a orar em línguas do Espírito Santo. 3, 4 horas, vai chegar dias que você vai orar 10, 12 horas. E o teu espírito vai querer mais, continuar, porque você está falando com Deus e Deus está liberando revelações. Aleluia. Que Deus possa manifestar poderosamente essa unção maravilhosa na sua vida. É manifestar o seu propósito. O apóstolo Paulo manifestou o propósito na vida dele, que Deus plantou nele. Você vai manifestar o teu propósito em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.